Prontos para uma história que vai desafiar a lógica e inspirar a sua alma? Então vamos mergulhar na vida de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Elias viveu numa época turbulenta para o povo de Israel. A idolatria se espalhava como uma praga, ameaçando a fé dos israelitas. Foi nesse cenário que Deus levantou Elias, uma voz forte e destemida. Ele enfrentou o rei Acabe, desafiou os falsos profetas de Baal e, com uma simples oração, fez fogo descer do céu. A jornada de Elias não foi feita só de confrontos, viu? Foi também uma caminhada de milagres e profunda confiança em Deus. Imagine só, ser alimentado por corvos no deserto ou ver a farinha e o azeite de uma viúva nunca se acabarem. A vida de Elias nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e a obediência a Deus são capazes de transformar tudo. Quer se aprofundar nessa história fascinante e em outras histórias de fé? Então se inscreva no nosso canal e deixe-se inspirar diariamente. Heróis da Fé, onde a história encontra a fé. Elias, figura imponente do Antigo Testamento, surge em tempos de crise. Sua mensagem, inflamada pela justiça e poder de Deus, ecoa através dos milênios. Ele enfrentou reis de frente e desafiou deuses falsos, sempre defendendo a fé em Yahvé. Sua história, recheada de milagres espetaculares e provações profundas, oferece lições atemporais. Elias, embora humano, demonstra a força da fé inabalável e a importância da obediência a Deus. Neste estudo, vamos mergulhar na vida e no legado de Elias, desvendando seus desafios, triunfos e o impacto duradouro em nossa própria caminhada de fé. As Escrituras revelam pouco sobre a juventude de Elias, deixando muitos aspectos de sua vida envoltos em mistério. Sua entrada triunfal no cenário bíblico, como um homem do deserto, aumenta o mistério que o envolve, destacando sua figura enigmática. Sabemos que ele era um tisbita, vindo de Gileade, uma região conhecida por sua beleza natural e paisagens deslumbrantes. Essa vivência em meio à natureza moldou seu caráter, preparando-o para o chamado divino que estava por vir. Elias recebe uma ordem direta de Deus: confrontar o rei Acabe, um monarca corrupto que havia se afastado de Yahvé e levado Israel à idolatria. A mensagem que ele trazia era clara e severa. Israel enfrentaria uma seca devastadora por causa da idolatria e da corrupção. Sem titubear, Elias declara a palavra de Deus, demonstrando uma coragem inabalável diante da autoridade real e do perigo iminente. Essa audácia e determinação marcam o início de seu ministério profético, uma jornada que mudaria a história de Israel para sempre. A seca profetizada por Elias castiga Israel, cumprindo a palavra de Deus. A terra, antes fértil, agora sofre sob o sol escaldante, e o povo clama por alívio. Durante esse período de escassez, o profeta é guiado pelo Senhor a um riacho, o Querite, onde corvos o alimentam milagrosamente. Cada dia, Elias testemunha a provisão divina, reforçando sua fé. A fé de Elias é posta à prova quando o riacho seca. Sem água, ele deve confiar ainda mais na orientação de Deus. Deus, em sua providência infinita, o direciona à casa de uma viúva em Sarepta. Lá, uma nova jornada de fé e milagres começa. Apesar da pobreza da mulher, sua fé em Deus, inspirada por Elias, resulta em um milagre. A farinha e o azeite da viúva nunca se esgotam, sustentando-os durante a fome. Cada refeição é um testemunho da fidelidade divina. Em Sarepta, Elias realiza outro milagre extraordinário, mostrando o poder de Deus. Quando o filho da viúva morre, Elias, em profunda oração, clama a Deus. Sua súplica é intensa e cheia de fé. O Senhor ouve seu clamor e ressuscita o menino, demonstrando seu poder sobre a morte. A alegria e o alívio da mãe são imensuráveis, e a fé de todos é renovada. Após 3 anos de seca implacável,
Deus ordena que Elias se apresente a Acabe, o rei de Israel, que havia se desviado para a adoração de Baal. O confronto acontece no Monte Carmelo, um local de grande significado espiritual, escolhido para um embate decisivo entre Yahvé, o Deus de Israel, e Baal, a divindade adorada por Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. Elias desafia os 450 profetas de Baal para um teste público, um desafio que colocaria à prova a verdadeira divindade. Cada lado prepararia um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro, provando assim seu poder diante de todos. Os profetas de Baal invocam seu Deus em vão, com gritos e danças frenéticas, mas o fogo não cai do céu, deixando-os frustrados e sem resposta. Chega a vez de Elias, que se mantém confiante na promessa de Yahvé. Ele reconstrói o altar de Yahvé, prepara o sacrifício e, em seguida, pede ao povo que jogue água sobre a lenha e a vítima, tornando o milagre ainda mais impressionante. Com uma oração fervorosa a Yahvé, fogo desce do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e a água ao redor, um sinal claro do poder divino. A demonstração do poder de Deus é incontestável, deixando todos os presentes maravilhados e sem palavras. A multidão, até então hesitante, se prostrou em adoração, reconhecendo Yahvé como o único Deus verdadeiro, um momento de grande transformação espiritual para Israel. Apesar da vitória retumbante no Monte Carmelo, a alegria de Elias dura pouco. Jezabel, furiosa com a morte dos profetas de Baal, jura vingança contra Elias. Amedrontado pela ameaça da rainha, Elias foge para o deserto. A exaustão, o medo e a solidão o consomem. Ele questiona sua missão, sentindo-se só e desanimado. Debaixo de um zimbro, Elias implora a Deus para tirar sua vida. Em vez disso, Deus envia um anjo para alimentá-lo e confortá-lo. Restaurado fisicamente e espiritualmente, Elias embarca em uma nova jornada, guiado pela mão de Deus. Guiado pelo anjo, Elias viaja até Horebe, o monte da revelação divina onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Lá, ele se refugia em uma caverna. Deus se revela a Elias, não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em fogo, mas em um murmúrio suave e delicado. É nesse silêncio que Elias encontra paz e renovação. Deus o comissiona novamente, mostrando que sua missão não havia terminado. Ele recebe instruções para ungir novos líderes, incluindo Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu próprio sucessor. Após o encontro em Horebe, Elias encontra Eliseu, um jovem que arava a terra. Em um gesto simbólico, Elias lança seu manto sobre Eliseu, convidando-o a segui-lo. Eliseu, sem hesitar, larga tudo para se tornar discípulo de Elias. Ele se torna a sombra de Elias, aprendendo com sua sabedoria e testemunhando seus milagres. A relação entre Elias e Eliseu demonstra a importância da mentoria espiritual e da sucessão na fé. O manto, passado de um profeta para outro, simboliza a continuidade do chamado e a transmissão da unção profética. A hora da partida de Elias se aproxima. Ciente de seu destino, ele caminha com Eliseu em direção ao Rio Jordão. Enquanto conversam, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, desce do céu e os separa. Elias é arrebatado em um redemoinho, subindo aos céus em um evento sobrenatural. Eliseu, testemunhando a ascensão de seu mestre, recebe uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele assume o manto profético, dando continuidade ao legado de seu predecessor. Lições do legado de Elias: coragem, fé e obediência. A história de Elias transcende os limites do tempo,
oferecendo lições atemporais para os cristãos de todas as gerações. Sua vida é um testemunho da força da coragem diante da oposição. Sua fé inabalável em Yahweh, mesmo em meio à dúvida e ao medo, demonstra a importância da confiança em Deus, especialmente nos momentos difíceis. A obediência de Elias ao chamado divino, mesmo quando envolvia riscos e sacrifícios, nos inspira a seguir a vontade de Deus acima de tudo. Elias no contexto maior, antecipando o Messias. No Novo Testamento, Elias é reconhecido como um precursor de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Ambos os profetas compartilhavam uma mensagem de arrependimento e um chamado à fidelidade a Deus. A transfiguração de Jesus, onde Elias aparece ao lado de Moisés, destaca sua importância na história da salvação. Sua vida e ministério apontam para a vinda do Messias e a redenção final do povo de Deus. Conclusão: o eco da fidelidade de Elias. Elias, o profeta impetuoso e fiel, deixou uma marca indelével na história bíblica. Seus milagres impressionantes, sua coragem inabalável e sua obediência inabalável a Deus ecoam através dos séculos. Sua vida nos desafia a viver com a mesma paixão e convicção, buscando a justiça, defendendo a verdade e confiando na fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Que o legado de Elias continue a inspirar gerações a viver vidas de fé, coragem e obediência inabalável à vontade de Deus.